Tá certo, gente? Então a nossa aula aqui ela está sendo gravada no Canvas, ela vai ficar disponível durante 14 dias, também está sendo gravada no YouTube e vai ficar disponível até o final do semestre, tá bom? Deixa eu chegar só eu para cá um pouquinho. Legal. Então, essa aula aqui, a gente vai começar um conteúdo novo, que é justamente uma abordagem alternativa, né, que a gente tem para justamente melhorar ainda mais o desempenho do nosso processador multiciclo. Porque o que acontece? Se a gente perceber bem aqui, o que eu estava querendo que a gente fez agora no nosso resumo, né? Se você ainda não viu as aulas de monociclo e multiciclo, eu sugiro que vocês voltem lá no YouTube e vejam. Mas, basicamente, nos dois tipos de projeto que a gente tem aqui, a gente tem um problema comum, tá? E esse problema comum, a gente não chegou a falar nele, mas agora que eu vou falar, vai ficar bem claro. O negócio é o seguinte: toda hora, quando eu estou executando uma instrução, eu estou executando apenas uma instrução por vez, né? Então, executam uma instrução por vez. E o que isso acontece? Qual que é o problema disso? Né? Vamos falar do monociclo. Bom, monociclo não tem como a gente fazer muita coisa, porque uma instrução leva um ciclo de relógio, certo? É, é isso daí. Né? Não tem como eu executar duas instruções no mesmo ciclo de relógio se o meu processador é single core, né? Assim. E no caso do multiciclo, esse problema fica um pouco mais evidente. Porque o negócio é o seguinte, uma vez que a instrução vai passando pelas etapas, né? Por exemplo, eu tenho uma instrução de load word. Ela vai passar por todas as 5 etapas. Busca de instrução, busca de operando, cálculo de endereço, acesso à memória, escrita no banco de registradores. Mas uma vez que a instrução passou para a próxima etapa da nossa execução, perceba que as etapas anteriores não estão fazendo nada. Né? Então, a gente está tendo uma perda de eficiência, porque tem um pedaço do nosso processador, tanto as etapas anteriores quanto as etapas posteriores, no nosso caminho de dados, né, elas estão ociosas, ou seja, as minhas unidades elas não estão sendo usadas. Consequentemente, eu tenho uma perda de eficiência no meu processador. A técnica de pipeline, então, em resumo, ela justamente tenta introduzir uma maior eficiência no uso no nosso caminho de dados. E aí a gente vai discutir isso na aula, mas é muito importante a gente colocar aqui que é uma técnica visando esse problema aqui, tá certo? Então, o que a gente vai ver nessas aulas de pipeline? São duas aulas de pipeline que a gente vai fazer, de pipeline escalar. Hoje a gente vai ver o que é, né, o conceito de pipeline. A gente vai ver que, na verdade, o conceito de pipeline ele é igual às outras técnicas que a gente estudou, que são a técnica de cache, por exemplo. Ele é um conceito, uma técnica que ela pode ser aplicada em várias áreas, certo? Não só na computação, nem só na computação, tá certo? Depois a gente vai ver como que a gente modifica o nosso caminho de dados para justamente comportar essa nova técnica e algumas modificações também que a gente faz na nossa unidade de controle. Por fim, começando nessa aula, mas a gente vai finalizar essa parte do conteúdo na aula que vem, né? Nas referências não, mas essa parte do conteúdo na aula que vem, né? Que é justamente alguns problemas de projeto que eles surgem a partir do momento que a gente tem introduz essa nova técnica de pipeline, tá bom? Então vamos começar lá. O que é o pipeline? Então, falando novamente aqui, o que seria o problema do monociclo e multiciclo? É justamente esse daqui, que eu estou só executando uma instrução de cada vez. No monociclo, eu pego ela,
um ciclo corresponde a executar todas as etapas da instrução. Então, obviamente, eu estou executando apenas uma instrução por vez. E no caso do multiciclo, quando eu pego uma instrução, eu tenho que executar todas as etapas da instrução, né? E para eu pegar a próxima instrução. Certo? Alguém teria alguma ideia aí de como que a gente pode, no projeto do multiciclo, então, melhorar esse projeto? Porque, assim, na verdade, a técnica de pipeline é uma coisa que vocês já usam no seu dia a dia. Na verdade, comenta aí para mim, se alguém já ouviu falar nessa palavra, pipeline, ou se já usa o pipeline, por exemplo, no trabalho, no estágio. Alguém já ouviu falar aí? Comenta aí para mim, para eu ver. Ótimo. João, Laura também. Mas assim, gente, vocês dois aí, vocês vão falando se tá mais tranquilo para entender a matéria. O importante aqui é fazer ficar importante, ficar fácil. Vitor falou isso, só gasoduto mesmo. É, porque pipeline em inglês é tubo, né, gente? Arthur e Matheus, vocês já tinham ouvido falar nessa palavrinha? É um conceito que é usado no sistema também. O Matheus já estudou brevemente. Tá. Então vamos lá. Eu pergunto isso porque ontem à noite eu perguntei. É mais comum, né? Os alunos da noite, eles às vezes já trabalham, já fazem estágio. Hoje a gente já tem uma coisa que se chama pipeline de desenvolvimento, né? Onde a gente tem o build, teste, release, deploy, né? Então isso já existe até na questão de desenvolvimento de software. É uma palavra bastante utilizada. Mas a ideia do pipeline é a seguinte. E aí a gente vai ver onde que a gente consegue aplicar isso genericamente, né? A ideia é que a gente tem uma técnica, né? É uma técnica onde a gente vai fazer o que a gente chama de sobreposição temporal. Né? A ideia é a seguinte. Eu tenho diversas etapas no processamento da minha instrução. Por exemplo, eu tenho a etapa de busca de operandos, execução, né, e assim por diante. A ideia então é a seguinte: em vez de eu simplesmente deixar uma instrução executando no meu caminho de dados por vez, né, como nem todas as etapas, as etapas elas não são todas usadas simultaneamente pela minha instrução, a ideia é a seguinte: eu coloco uma instrução executando a primeira etapa, aí eu tenho a outra instrução que está executando a segunda etapa, a outra instrução que está executando a terceira etapa, e assim por diante. Então a ideia é que eu coloco várias instruções para executar simultaneamente, mas essas instruções elas estão executando em etapas diferentes. E basicamente, quando eu estou fazendo isso, o que acontece? Eu tô fazendo com que todas as minhas etapas estejam realizando alguma coisa, estejam processando alguma instrução. Então, o que eu tenho no pipeline é a questão do meu uso dos meus blocos, das minhas unidades funcionais ali no meu caminho de dados. Eu estou usando todos esses blocos ao mesmo tempo, simultaneamente. Consequentemente, se eu não estou com unidades funcionais ociosas, eu estou aumentando o desempenho né, a eficiência do meu processador. E isso é justamente porque eu estou fazendo esse compartilhamento, tá certo? Isso é em termos genéricos. Se você não entendeu como que funciona o pipeline, fica tranquilo que a gente vai ver agora uma analogia. E aí vai ficar bem claro o que seria o pipeline. Porque, na verdade, o conceito de pipeline ele é tão
vamos falar assim, ele é tão natural, e é isso que é o legal da computação, é que muitas ideias, a gente já faz, né, muitos algoritmos, muitas técnicas, às vezes a gente já implementa naturalmente na nossa vida, só que a gente nunca parou para ver que aquilo ali a gente faz. E na computação a gente só pega aquela ideia que a gente já tem, já faz no cotidiano e só estrutura ela de um jeito mais formal, tá? Mas então eu vou fazer uma analogia do pipeline usando a analogia da lavanderia. Igual quando eu fui explicar a cache, eu expliquei da biblioteca. A da lavanderia é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma lavanderia, eu sou, sei lá, eu sou dono de uma lavanderia, e nessa minha lavanderia eu ofereço para os meus clientes, né, um serviço completo de lavar as roupas do cliente, secar, dobrar e guardar, né? Guardar as roupas que o cliente vai pegar depois, certo? Muito importante aqui é que todas essas minhas etapas na minha lavanderia, no meu processo de lavar uma roupa, levam 30 minutos. E a gente vai discutir depois porque todos eles têm 30 minutos. Mas por agora vamos imaginar isso. Tá? Então, o jeito, vamos falar assim, tosco, né? Um dos jeitos de eu fazer a minha lavanderia é assim, eu tenho uma máquina de lavar, né? Aí eu recebo o pedido do cliente A, né? Aí eu pego as roupas do cliente A, coloco na minha máquina de lavar roupa, aí lavo. Aí na hora que terminou de lavar a roupa, eu pego a roupa, coloco na máquina de secar, terminou, vou lá, coloco na minha máquina de dobro as minhas roupas e depois eu guardo, né? Então, depois de 2 horas, né? Depois de 2 horas, eu terminei de atender o pedido do cliente A. Aí tem o pedido do cliente B aqui, ó. Já estava lá, eu já estava esperando, né? Eu já estava esperando. Só que eu estava processando, né? Eu estava lavando as roupas do cliente A. Eu vou lá, passo para o cliente B. E executo as mesmas sequências de passos para o cliente B, né? Eu lavo, seco, dobro e guardo. Vou lá e termino em 4, né? Depois de 4 horas que o cliente B me, me deu as roupas dele, eu consigo entregar o pedido dele. E aí eu vou, ó, cliente C, né? 4 etapas, 6 horas. Por fim, o cliente D, eu termino de atender o cliente D com 8 horas. E aí, passou o meu dia inteiro de trabalho, né? São 2 horas da manhã, e eu acabei de atender a requisição do cliente D. Bom, o que vocês acham, gente? A experiência sua aí de lavar roupa, de fazer qualquer tipo de atividade, o que vocês acham? O que dá pra gente fazer para melhorar a minha lavanderia? Vitor e o Arthur estão digitando ali. Eles vão dar a dica deles, porque eles têm lavanderia. 200% ineficiente. Tá muito ruim, né? Qual que é a ideia aí pra gente melhorar, gente? Quero saber de vocês. Ó, uma ideia. O Arthur falou que comprar mais máquina é uma ideia. Não deixa de ser uma ideia, tá? Ó, o Vitor falou ali, ó.
Realmente, Arthur, não dá para misturar as roupas, não. Não posso colocar a roupa do cliente A e do cliente B na máquina de lavar ao mesmo tempo, não. O Vitor falou assim, supondo que tenha só uma máquina de cada, lava A, quando seca A, lava B e assim por diante. Isso aí, Vitor. Isso aí. O João falou também, ó. Enquanto seca A, você lava a do B, né? Matheus. Mesmo sentido. Tá vendo? Mandaram bem, né? É isso aí, entendeu, Arthur? Porque as minhas máquinas, elas estão ansiosas, né? E é exatamente esse que é o conceito do pipeline. O pipeline é o seguinte, ó. Como a gente tem unidades que operam de forma independente, né? O que significa unidades, né? A minha máquina de lavar, a minha máquina de secar, ela não precisa que a minha máquina de lavar ela esteja ligada para ela funcionar. Ela funciona de uma forma independente. Aquela etapa ali de secar, obviamente, ela tem que vir depois de lavar, mas assim, uma vez que você coloca para secar, beleza, entendeu? A etapa de lavar tá lá, ociosa. E aí o que a gente faz então? A gente sobrepõe os pedidos, né? No tempo. Na hora que eu começo, né, eu abro a minha loja, eu coloco, né, a minha roupa do meu cliente A para lavar. Não tem como eu colocar várias roupas para lavar ao mesmo tempo, tá? Aí segue na ideia do Arthur, tá bom? Que a gente vai ver depois a nossa lavanderia fazendo isso, que é o próximo assunto, né? Que é quando eu tenho várias máquinas de lavar. Você pode pensar nisso como uma outra coisa, né? E é igual o Vitor falou aí, realmente, vale a pena comprar mais máquinas se a gente tiver esse cara. Uma das ideias é fazer um multicore, tá bom, Arthur? Essa é uma das ideias, mas tem outras estratégias também. E aí, o negócio é o seguinte, uma thread, justamente. A gente coloca a roupa do cliente A, né, para lavar. Assim que a roupa do cliente A terminou de lavar, a gente pega a do cliente B e coloca para lavar. Enquanto a roupa do cliente A está secando. E aí a gente vai, né, fazendo esse enfileiramento das nossas tarefas, né? E olha só que legal, né? A roupa do cliente A não vai ter como. Ela vai ficar disponível, né, para o cliente pegar lá na loja depois de 2 horas. Não tem como, né? Porque cada etapa leva 30 minutos. A gente tem que esperar essas 4 etapas serem finalizarem para o cliente A poder ir lá e pegar as roupas dele. Né? Vai fazer mais um H. Né? Por que ela é e fica até as 2 da manhã? Aqui é porque, sei lá, né? Porque a gente não quis desenhar tudo, né, Vitor? Mas se a gente calcular aqui quanto tempo que tá demorando para lavar do cliente B, né? O cliente B, por mais que ele tenha colocado lá a roupa, né? Ele tenha feito o pedido para ele lavar a roupa dele ali junto com a do cliente A, ele vai ter disponível a roupa dele depois de 2 horas e meia, né? 2 horas e meia. Isso é bem legal. Do cliente C, ele vai demorar 30 minutos a mais só. 3 horas. Né? E do cliente D vai demorar 3 horas e meia. Olha que loucura. Então, se a gente voltar lá no nosso outro slide e ver quanto tempo que a gente gastou para lavar, né? Quanto tempo que a gente demorou para entregar a roupa do cliente B, a gente demorou 8 horas lá. Né? 8 horas. 8 horas versus 3 horas e 30 minutos. E se a gente fizer a conta disso, como é que é bizarro, né? E você pegar aí, ó, dividir como se fosse, sei lá, ó, quantas vezes mais rápido que eu tô sendo, né? Quantas vezes mais rápido? Quantas vezes mais rápido? A gente faz basicamente 8 dividido por 3,30, né?
Então, se a gente fizer essa conta, né, 8 dividido por 3,30, a gente está sendo 2,42 vezes mais rápido. Né? Vitor está digitando ali. 8,3, verdade. Seria vezes 3,5. Obrigado, Vitor. A gente está 30 minutos, né? Deixa eu fazer aqui de novo. 8 dividido por 3,5, 2,28. Vezes mais rápido, né? Isso aqui na computação, quando a gente tiver a nossa aula de análise de desempenho, a gente vai ver um pouquinho mais isso, mas isso na computação a gente chama de speed up, né? É como se fosse a nossa métrica. A gente calcula quanto mais rápido a gente é. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá bom? Isso na computação é speed up. Mas o mais importante é que a gente melhorou, tipo assim, a gente está sendo igual o Victor tinha brincado ali, literalmente a gente era 200% menos eficiente. Na verdade é mais do que 200%, a gente era 228% menos eficiente. Tá? E assim, na verdade o pipeline, essa técnica de pipeline, gente, a gente pode aplicar em vários conceitos. Tá? A gente pode aplicar, se você tem no meu dia a dia, eu aplico pipeline na hora que eu acordo. E quando eu acordo, aí eu vou lá, coloco meu café para fazer. Aí, enquanto o café tá fazendo, eu venho aqui, arrumo minha roupa de cama, entendeu? Então, assim, a gente faz isso, né? Outras coisas, né? Pipeline. Você pode pensar num processo produtivo. Por exemplo, no desenvolvimento de software, essa questão de pipeline de desenvolvimento de software, a gente tem uma equipe que trabalha no build, né? Tem uma equipe que trabalha no desenvolvimento, tem outra equipe que trabalha nos testes, tem outra equipe que trabalha no deploy. Né? Isso está impregnado nas empresas, em questões até gerenciais, gerência de projetos. Né? Então é muito interessante essa técnica de pipeline. Antes da gente avançar e ver como que a gente implementa essa técnica no contexto de processador e arquitetura de processadores, cabinho de dados, eu queria ouvir aí, tá tranquilo? Veteranos, está tranquilo? Então, onde a gente está digitando. Viano está tranquilo. O que é PWA? Ô, Matheus, ou é PAA? Foi bom o exemplo, Laura? Valeu. Ô, Matheus, eu não conheço esse aí não. Mas deve ser. Se for uma técnica dessa, deve ser justamente fazer esse tipo de enfileiramento de requisições. Progressive Web App. Não conheço, gente. Nunca ouvi falar. Vou anotar aqui depois. Pra eu dar uma olhada. Legal. É de desenvolvimento de software. Show. Legal, legal. Então, justamente, esse desenvolvimento de software certamente é uma técnica. Essa técnica aí, ela está em todo lugar, tá? Show, que tá bem nítido agora o exemplo. Vamos ver como é que a gente faz isso no processador, né? Porque o processador, ele nada mais se a gente for ver aqui, só mudou o nome das caixinhas, né? Só mudou a representação, né? O que acontece aqui? No processador, aqui é um exemplo do meu processador sem pipeline. É um processador multiciclo. Deixa eu colocar aqui. Multiciclo. E aqui é multiciclo mais pipeline. O que acontece aqui? No multiciclo é igual a nossa lavanderia lá que a gente faz o processamento a gente pega a nossa roupa, né, e coloca toda a roupa a gente primeiro atende o pedido do cliente A.
depois a gente pega o pedido do cliente B quando a gente já finalizou o do A e faz o do B. E assim por diante. No nosso processador multiciclo, a gente tem a mesma coisa acontecendo. Primeiro, a gente só está processando essa primeira instrução aqui, que no caso é um load word. A gente faz ela toda. Né? Depois, quando a instrução de load word terminou, a gente vai lá e pega a próxima instrução. E assim por diante. E aqui, se a gente reparar aqui, ó, essa daqui diz respeito à primeira etapa, que é a etapa de busca de instrução, certo? Então, na etapa de busca de instrução, vou até aumentar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Na etapa de busca de instrução, a gente está usando a busca de instrução, mas uma vez que a gente passa para a etapa número 2, no meu processamento de instrução, certo? A gente está com a etapa de busca de instrução vazia. E assim por diante. Então, a ideia nossa do multiciclo é a seguinte. Ó. Primeiro, eu coloco lá a instrução A para fazer a busca. Assim que a busca da instrução passa, a primeira instrução ela passa para a segunda etapa, que é a etapa de busca de operandos, a gente já coloca aqui ó, a próxima instrução para ser buscada. E aí a gente está usando aqui a etapa de busca, mas só que agora a gente está em etapa de busca. E aqui a gente, nesse estágio aqui, né? Nesse estágio aqui, a gente tem duas instruções. Uma está na segunda etapa e a outra está na primeira etapa. Uma coisa importante aqui, que é igual lá eu falei na lavanderia todas as etapas demoravam 30 minutos. Aqui é a mesma coisa, ó, todas as etapas elas têm que demorar o mesmo tempo. Né? Então, por mais que eu tenha uma etapa aqui que ela fosse mais rápida do que a outra, que é o caso da busca de registradores, ela vai continuar demorando 2 nanosegundos, né? Que é a unidade de tempo aqui da nossa etapa. Mas olha só que interessante. No projeto do processador multiciclo, a gente tinha aqui, estava levando 18 nanosegundos para processar 3 instruções. Agora, a gente está levando aqui, ó, vamos falar assim, 14 nanosegundos, porque tu tem que ser múltiplo de 2, né? Para processar as mesmas 3 instruções. No final das contas, para a gente entender o porquê que a gente está aumentando o desempenho, é porque a gente está, verdade, o aumento de desempenho está relacionado a isso aqui, ó, vazão. A vazão de instruções, ela é nada mais do que o número de instruções que a gente completa por unidade de tempo. Né? Número de instruções por unidade de tempo. Tá certo? E aí a gente pode, inclusive, calcular a vazão, porque aqui, ó, no primeiro exemplo, digita aí para mim, qual que está sendo a vazão de instruções, gente? Quantas instruções que a gente está completando por unidade de tempo? Coloca aí para mim. Alguém aí tem alguma ideia? Variando? Como assim, Arthur? Quantas instruções aqui na primeira etapa quantas instruções que eu fiz aqui? A unidade de tempo? Aqui, gente, ó. Aqui eu estou terminando de processar com 18 nanosegundos. E aqui... Então, porque talvez isso aqui que tenha... Então, é o número de instruções por tempo, né? Por tempo. Aqui eu processei 3 instruções em 18 segundos. Aqui eu processei 3 instruções em 14 nanosegundos. Né? Como que eu faço isso? Vou dar um exemplo aqui. Fica claro, então. Então, a vazão nossa foi 3 instruções dividido por 18 nanosegundos. Né? E aqui a minha vazão está sendo 3 instruções
dividido por 14 nanosegundos. E aí a gente vai calcular aqui, ó, esse cara aqui está sendo 3 dividido por 18. Aqui a gente está tendo 0,16, né? 666, né? Aqui a gente está fazendo instruções por segundo, né? Por nanosegundo. Então, ou seja, a cada nanosegundo, a gente está processando 0,16 instruções. E aqui, no caso, a gente está tendo 3 dividido por 14, a gente está processando 0,2142 instruções por nanosegundo. 3 por 24? Por que 24? Vamos perguntar aqui. Por que 24? Isso aqui é 14. No de cima, ele terminou aqui, né? Ah, tá. Verdade. Obrigado, João. O João falou ali porque o desenho, ele tá... Na verdade, que aqui tem o tempo de instrução, né? Essa instrução aqui, ela começou no 16, mas só que ela tem 8 nanosegundos para frente, né? Tá certinho, João? 24. Então aqui é até pior, né? Seria 3 dividido por 24. Seria 0,25. 0,125. E aqui seria 3 por 14 mesmo, né? Mas isso aqui é só uma ideia para a gente entender, né? A gente pode calcular a nossa vazão para a nossa lavanderia lá também, né? A nossa vazão para a nossa lavanderia. É sempre assim, o número de tarefas que eu executei dividido pelo tempo. Né? Então aqui no meu caso, eu fiz 3 instruções em 24 nanosegundos. No segundo caso, com o pipeline, eu fiz 3 instruções a cada 14 nanosegundos. E aí, gente? Legal? Dá para ver isso então no processador? Vocês conseguem enxergar, tipo assim, que dá para a gente aplicar a ideia do pipeline no processador? Porque a gente tem diferentes etapas? Quero saber aí, estão com dúvidas? Deixa a dúvida aí para mim. Não, calma lá, que a gente vai ver como que funciona. Isso aí é só o conceito. A gente ainda vê como funciona na prática, é saber como que a gente implementa isso. Mas a gente pode fazer isso. Né? Aqui, gente, a gente ainda não olhou como que a gente implementa isso. A gente só está falando, ó, a gente pode aplicar essa ideia lá, tá certo? Altamente abstrato. Tá. Todo mundo deve estar achando abstrato? Bom dia aí, ó. A gente vai fazer então o seguinte. Vamos olhar como que a gente consegue implementar isso na prática. Tá? Quais são as modificações que a gente tem que fazer no nosso pipeline, para implementar, no nosso caminho de dados para implementar o pipeline. Né? Então, vamos dar uma olhada. Esse daqui é o nosso processador monociclo. Tá? Esse aqui é o processador monociclo. Não estou falando do processador multiciclo. Porque se a gente pegar aqui o nosso processador monociclo, ó, por que ele é monociclo? Eu não tenho aqui, ó, aqueles registradores temporários, ó. Eu não tenho aquele registrador de instrução, não tenho aqui registrador de operandos, está faltando, ó.
Não tem o registrador aqui da minha ULA. Tá? Então, esse aqui é o projeto processador monociclo. Que a gente vai se basear nele. Para fazer igual a gente construiu um multiciclo baseado no monociclo, a gente vai construir o pipeline baseado no monociclo. E aí o negócio é o seguinte. Peraí, aqui. Então, a gente mesmo assim, a gente pode falar, né, dos estágios nosso de processamento da instrução. Né? Esse primeiro estágio aqui, a gente tem a busca. Busca de instrução. Que é justamente, a gente tem aqui o PC, ele é usado para endereçar a nossa memória, né? A gente busca a nossa instrução na nossa memória de instruções. Depois a gente tem aqui justamente a busca de operandos. Busca de operandos. Busca de operandos é o seguinte, eu vou lá, eu vejo qual que é a instrução que eu estou executando, e aí eu vejo quais registradores que eu preciso de pegar no meu banco de registradores. Então é a busca de operandos. Terceiro passo é a execução, né? Que é com base nos registradores aqui, né, que eu li, eles do banco de registradores, eu vou fazer o cálculo na minha ULA, ou se não um cálculo de desvio. Né? A quarta etapa nossa é acesso à memória. Beleza, se eu estou fazendo uma instrução de load word ou story word, eu vou lá e acesso a minha memória. Por fim, eu escrevo no meu registrador. Escrita no registrador. Que é o resultado da minha ULA, né? Ou o dado que eu li da minha memória, eu vou lá e escrevo ele no meu registrador. Certo? Se a gente perceber aqui, só tem alguns desafios aqui que a gente vai falar mais tarde, que é justamente isso aqui, Quase todos, né? Quase todos os meus estágios eles caminham para frente, né? Quase todos os meus estágios caminham para frente, exceto esses dois estágios aqui, O meu estágio 3, né? Porque dependendo do meu estágio 3, eu tenho que ir lá e usar alguma unidade do meu estágio 1, tá vendo? E no meu estágio 5, né? No estágio 5, eu também tenho que ir lá e usar a minha unidade do estágio 2. Então, existem esses percalços aí que a gente vai ver como que a gente pode... Que é isso que é a diferença ali do nosso pipeline para a nossa lavanderia. Então, isso que vai introduzir um pouco de desafio, que são os que a gente vai ver na aula que vem. Tá? Mas, bom, uma vez identificado esses estágios, né, fica muito simples da gente ver como que a gente pode implementar esse estágio, o pipeline. Né? E ele é basicamente implementado dessa forma. O negócio é o seguinte. Em cada estágio, né, cada estágio aqui, deixa eu só corrigir aqui, tá bonitinho. Pronto. Aqui, olha os meus estágios aqui. É quase que a mesma figura. Só tem uma diferença. A diferença é a seguinte. Aqui os meus estágios. Busca de operandos, execução, acesso à memória e escrita de registrador. Só que se a gente perceber aqui, tem esses caras aqui. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é o que a gente precisa basicamente introduzir para virar um pipeline. Na verdade, isso daí, igual a gente tinha no projeto de caminho de dados multiciclo, no caminho de dados multiciclo, a gente introduziu alguns registradores no caminho de dados para justamente armazenar o processamento da nossa instrução. Né? O resultado que a gente tinha calculado no estágio anterior, a gente armazenava lá.
Então a gente até chamou aqueles caras de registradores temporários, de buffers, que eram os buffers de cada um dos estágios. Esses caras aqui, eles são registradores também, só que eles são registradores um pouquinho maiores. Eles são os nossos registradores, né, regs, do pipeline. E a diferença desses registradores para os registradores lá do caminho de dados multiciclo é que esse registrador aqui ele armazena toda a informação que aconteceu, que foi processado no estágio. Ele não armazena só um pedacinho do que a gente processou naquela etapa. Ele armazena tudo. Então aqui, ó, aqui a gente está armazenando tanto o que a gente processou aqui no computor, como seria o próximo desvio nosso, quanto o que a gente leu. E a gente vai propagando, né? Tá propagando para cada um dos registradores de estágio do nosso pipeline. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque basicamente, quando a instrução ela passa de um estágio 1 para o estágio 2, no estágio 2 a gente tem que ter toda a informação necessária para continuar processando aquela instrução nos estágios seguintes. Tá certo? Se a gente não tiver essas informações, a gente não consegue processar as nossas instruções. Tá? Então, isso daí que é a implementação, o que a gente tem que alterar no nosso caminho de dados para eu conseguir ser capaz de suportar essa execução. Né? Eu queria ouvir aí as perguntas de vocês, veteranos e calouros. Diz aí para mim se está tranquilo. Arthur, conseguiu visualizar o que eu estou fazendo? O que a gente está fazendo? Está um pouco mais palpável. Diz aí, gente, eu quero saber das dúvidas. João, Laura, dúvida? Tá tranquilo aí? Eu não sei onde que vocês começam a ter dúvida da matéria. Vou explicar mais uma vez ali, porque o João falou que acha que entendeu. Não, tem que ter certeza que entendeu. Para a gente continuar construindo os conceitos, né? A ideia, então, vamos só explicar novamente de uma forma mais rápida, é a seguinte, né? Eu tenho os registradores de estágio. Esses registradores de estágio, que é justamente esse cara aqui, né? Que é esse cara aqui, eu coloco um registrador no final de cada estágio. Esse registrador, ele é como se fosse como se esse registrador está armazenando informações sobre o que eu processei naquele estágio. Se a gente fizer analogia com a nossa lavanderia, é como se fosse assim, toda vez que eu tenho um pedido, eu tenho um bloquinho de notas com o pedido do meu cliente. Tá? Aí o que eu faço? Eu tenho uma equipe que está trabalhando na máquina de lavar. Eu tenho uma equipe que está trabalhando na máquina de secar. Né? E aí, quando o cliente chega ali na minha lavanderia, eu crio um pedido para ele. E aí eu anoto, beleza. Cliente Pedro, né? Lavar 15 roupas. Eu lavo 15 roupas. Na hora que eu lavei, eu coloco aquele pedido, né, aquela anotação daquele pedido junto com o meu pedido e entrego para a pessoa que vai secar a roupa. A pessoa que vai secar a roupa, ela pega aquele cara, né, e fala, beleza, esse daqui é do Pedro, né, são 15 camisas. Ela vai lá e seca 15 camisas. Passa para o outro cara, que vai dobrar as roupas.
Ele vai pegar e falar, beleza, 15 camisas. Mas, tipo, no pedido a gente pode anotar várias coisas. Quando o Pedro chega, ele pode falar assim, ó, eu quero lavar 15 camisas e na hora de, antes de dobrar a roupa, eu quero que, sou o Pedro, né, ele tem 15 camisas para lavar, de algodão, né, e na hora que for dobrar as camisas, antes de dobrar, eu quero que passe. Né? Então, vamos lá. Vou fazer a analogia aqui. 15 camisas de algodão. Camisas de algodão. Lavar a seco, sei lá. Passar antes de dobrar. Tá? Chegou o pedido. Ele pega e fala assim, beleza. Pedro quer 15 camisas de algodão, lavar a seco, passar antes de dobrar. Eu estou no primeiro estágio. Eu vou lá e lavo. Tem que lavar a seco. Fui lá e lavei a seco. Né? Terminei a minha lavagem. Eu tenho que passar para o próximo estágio que vai secar. Né? Aí o cara vai lá e vai receber aquele papel e vai falar assim, não, mas beleza, lavou a seco, eu não preciso de secar. Ele espera até o cara que vai dobrar as roupas estiver disponível, porque todo mundo trabalha com a mesma unidade de tempo, que são 30 minutos na minha lavanderia. Na hora que passou os meus 30 minutos, eu vou lá e entrego para o cara que vai secar, né, para o cara que vai dobrar os meus pedidos. Ele vai receber o meu pedido e vai ver, beleza, já lavou, já secou, agora está na hora de dobrar. Mas o cara quer que dobre, quer que eu passe as roupas antes de dobrar. Vai lá, passa as roupas, tá certo? E passa para o próximo estágio. Então, os registradores de pipeline, eles nada mais são do que essa informação que a gente está passando de um estágio para o outro, onde a gente sabe o que a gente tem que continuar fazendo para continuar processando aquela instrução, que no caso da nossa lavanderia era o pedido, tá certo? Então, por isso que existe aqui a propagação de um estágio para o outro. Vitor, quero saber agora se ficou mais claro e se deu para entender. Não, Vitor não, João. São como checkpoints, Matheus. Pensou que era mais complicado? Não, não tem nada de complicado. Gente, muito importante vocês entenderem os fundamentos, porque não é nada de complicado. Nada de complicado, tá? E aí, vamos tentar entender, então, o que foram as modificações aqui. Vamos resumir as modificações que a gente fez. Então, quais foram as modificações que a gente fez no nosso caminho de dados? A primeira modificação que a gente fez é que a gente tem o caminho de dados, a gente se baseou no caminho de dados do monociclo para fazer. Então, igual no monociclo, a gente tem ali algumas unidades funcionais que estão replicadas. Por exemplo, a gente tem a unidade funcional da memória de dados, porque a gente tem memória de dados e memória de instruções. A gente tem os somadores, né? Vamos voltar lá, ó. Aqui, ó. A gente tem uma memória de dados e tem uma memória de instruções. A gente não tem as duas unificadas, igual no projeto multiciclo. Tá? E aqui a gente também tem unidades replicadas. Ó, a gente tem um somador aqui, a gente tem um somador aqui. A gente tem uma ULA, que também faz uma soma. A gente replicou. Essa foi a primeira alteração que a gente fez no nosso caminho de dados, tá certo? A outra alteração que a gente fez é justamente a alteração de colocar os registradores de estágio entre as etapas, igual a gente tinha no multiciclo. Mas esses registradores eles são mais equipados, porque eles armazenam toda a informação que a gente fez em um estágio. Né? Então, antes, né, no multiciclo, a gente só tinha o resultado da operação.
A gente não gravava o que a gente tem que continuar fazendo. Porque a gente conseguiria acessar aquela informação. É como se fosse na nossa lavanderia, no multiciclo, é como se fosse assim, uma vez que o pedido recebe, o cara coloca no mural lá e todo mundo consegue ler aquele cara. No projeto da lavanderia de pipeline, a gente vai passando o pedido de mão em mão. Então essa que foi a diferença. A gente acrescentou esses registradores aí. E na verdade, assim, a gente fez isso, por que a gente replicou? Para justamente evitar um cara aqui, ó. A gente consegue parcialmente evitar algumas coisas, mas nem tudo. Porque assim, a gente tem uns problemas que a gente vai estudar eles, que são os tais dos conflitos. Que a gente vai estudar na aula que vem, né? O que acontece? Porque a gente tem alguns conflitos, por exemplo, um conflito estrutural. Porque se a gente pensar, ó, se a gente pensar, quando a gente faz um ADD, S0, S1, S2, né? E a gente faz um ADD, né? Não, um load word. Load word. Até o contrário. Load word S0, S1, S2. E aí eu quero fazer um ADD S4, S3, S0, S0, né? S3 aqui. O problema é assim. Eu tenho que esperar. Olha só qual que é o problema. Ó. Aqui, né? Até escrito é até melhor. Né? Aqui, vou colocar escrito. Eu tenho que esperar esse cara escrever no meu banco de registradores. Esse cara aqui escrever no meu banco de registradores o valor de S0, né, antes que eu seja capaz de fazer a escrita, né, do meu dado na minha memória. Eu tenho alguns conflitos estruturais, porque eu estou, às vezes, tentando, aqui eu posso ser um load ou store, tanto faz, né, o que eu estou querendo ilustrar aqui com esse exemplo é justamente que vai ter horas que eu estou querendo utilizar a mesma unidade funcional em duas etapas diferentes. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de conflito estrutural. A gente vai ver daqui a pouco depois. E a gente pode ter alguns conflitos que são de controle. Que é tipo assim, eu tenho que fazer um desvio, né? Eu tenho que fazer um desvio, mas como que eu vou... Quando que eu vou fazer o desvio? Vou pegar aquela figura ali, ó. Deixa eu voltar aqui. Voltando, peraí. Olha só, lembra aqui que eu falei, ó? Essa unidade aqui, ó, que é a busca de instrução, o meu cálculo de execução, ó, essa etapa aqui, ó, ela também está fazendo uso desse multiplexador aqui, ó. Tá vendo? Quando eu tenho o meu uso do banco de registradores, meu banco de registradores ele é tanto usado na minha segunda etapa quanto na quinta etapa. Eu tenho esses problemas e eu vou ter que lidar com eles, tá certo? E esse que vai ser o assunto da nossa aula que vem, na verdade. Tá? Então, só para deixar esse ponto anotado aí. Tá, beleza. A gente viu quais são as alterações que a gente tem que fazer no nosso caminho de dados. Vamos discutir rapidamente quais são outros problemas que a gente pode ter, né? Que seria, por exemplo, o nosso conflito de dados, porque a gente pode ter um conflito que é uma unidade dependendo, né, um resultado dependendo de um resultado anterior. Aqui no caso, olha o que a gente tem aqui. Ó. A gente tem que, por exemplo, a saída da nossa ULA aqui, ó, né,
o nosso resultado ele é computado aqui. Só que se o cara ele estiver precisando desse resultado aqui, ó, a gente tem que ser capaz de mandar esse resultado aqui. A gente não pode esperar esse resultado ficar pronto, escrita no registrador, para mandar ele aqui para cá, não. Porque senão a gente não tem como voltar no tempo. Então existe um outro tipo de conflito, né, que é o de dependência de dados, que a gente também vai olhar na aula que vem. Tá? Mas vamos falar então do controle, de que a gente tem que alterar na unidade de controle. Na verdade, a unidade de controle ela não tem que modificar muita coisa não. A unidade de controle que a gente viu e a gente discutiu, ela vai continuar sendo a mesma. Né? A única coisa que muda é que o nosso registrador de dados, o registrador do pipeline, ele tem que armazenar os sinais de controle para ser capaz de propagar esses sinais de controle de um estágio para o outro. Isso daqui é justamente a nossa receita, o nosso pedido lá. Porque é o seguinte, ó, quando a unidade de controle quando eu recebo o pedido lá da minha lavanderia, né, eu tinha 15 camisas. 15 camisas de algodão. Né? Aí eu tinha assim, lavar a seco. Aí eu tinha passar antes de dobrar. Né? E aí o que acontece? Se a gente reparar aqui o que está acontecendo, né? Na primeira etapa, assim que eu recebo o pedido, ó, eu tive que salvar todas as informações. Mas quando eu passo para o segundo estágio, repare que aqui o número de informações que eu estou passando para o segundo estágio de controle, eles diminuem. Porque o negócio é o seguinte. Uma vez que eu já lavei, eu não preciso, né, de continuar sabendo de todas aquelas informações. Na hora que eu vou para a etapa de secar, por exemplo, na hora que eu vou para a etapa de dobrar, né, eu não preciso de saber que eu já sequei. E assim por diante. É por isso que aqui, ó, os sinais de controle eles vão reduzindo de pouquinho em pouquinho. Se a gente for pensar aqui, é como se fosse assim, ó. Aqui eu tenho que gravar informações do último estágio, do penúltimo estágio e do antepenúltimo estágio. Aí aqui eu já tenho que gravar menos caras. Eu só tenho que gravar do penúltimo e do último. Depois eu tenho que gravar só do último, certo? Então, a única alteração que eu faço na minha unidade de controle é só no registrador de pipeline. A minha unidade em si, que é esse cara aqui, ó, não muda em nada. Tá? Quero saber se tem dúvidas, gente, está tranquilo. João, continua simples para você ou não? Legal. Laura, Arthur, Vitor, Túlio, Matheus. Legal. Legal, gente. Assim, é razoavelmente tranquilo, porque a matéria, igual eu falei, ela vai crescendo exponencialmente. Então não deixe acumular, porque se você não está com tudo claro na sua cabeça, vai embolando. Tá? Só para finalizar então aqui, essa é o último slide da nossa aula de hoje, porque já foi muita informação. Aqui então a gente tem justamente o projeto do nosso caminho de dados completo, com pipeline, e com as unidades, com todos os sinais de controle. A gente consegue ver aqui, ó, que aqui a gente tem a nossa unidade de controle. Aqui a gente tem quais são os campos específicos dos nossos registradores de pipeline, né?
com esses sinais de controle sendo propagados de um estágio para o outro. Aqui a gente tem algumas lógicas de controle específicas para cada uma das unidades. Se você for olhar lá, e eu sugiro que você compare essa imagem aí justamente com a imagem do processador monociclo e multiciclo, quando você estiver estudando. Pega os slides, coloca assim na sua tela, se você tiver a possibilidade de imprimir, então imprime, né? Coloca assim e tenta entender quais são as diferenças. Se você fizer essa atividade, tá? Se você fizer essa atividade, vai te ajudar muito a absorver essas diferenças. Então, na hora que vocês estiverem estudando aí, principalmente eu sei que tem alguns de vocês estão estudando em grupos e tal, tenta discutir, mostrar, né? Eu acho que isso vai ser muito importante para conseguir entender e deixar mais clara a matéria, tá bom? Eu vou parar de gravar por aqui a nossa aula.